Olá pessoal, voltamos agora para mais um vídeo aqui na nossa disciplina de Psicologia e Arte, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o texto, esse texto que eu passei para vocês para a próxima aula, né? Que é Psicanálise e Arte, a Cruz da Sublimação. Bom, esse texto, espero que vocês já tenham lido, né, a essa altura. E aí, se vocês leram, vocês viram que não é que ele é um texto difícil, ele não é um texto difícil em si, mas o autor ele faz muitas referências, né, a muitas obras do Freud ali no meio e tal. E aí, talvez, para quem não tenha tido essas leituras anteriores, ele fica um pouco denso, vamos dizer assim, né? Mas, então assim, eu entendo que talvez vocês, principalmente ali no comecinho, do texto, onde ele vai fazer tipo assim uma breve apresentação, que ele vai falar um pouco sobre tudo que vai estar falando ao longo do texto, talvez fique um pouco confuso, porque ele começa a falar de um assunto, aí muda, fala de outro e tal. Então, eu sei que talvez vocês tenham tido um pouco de dificuldade aí, né, na leitura desse texto, mas não se preocupem, né, porque eu vou tentar esmiuçar aqui nesse vídeo. Vocês vão ver que é mais simples do que parece, né? Parece até bastante confuso, denso ali, né, na escrita, mas depois quando a gente para e até lê com mais calma, alguma coisa assim, a gente vê que, na verdade, é uma apresentação até bem tranquila, vamos dizer assim, né? Então eu vou tentar clarear algumas coisas aí aqui. Nesse vídeo eu vou gravar dois, tá? Vou gravar um vídeo aqui na primeira parte, para não ficar muito grande, né? Para não ficar os meus vídeos de mais de uma hora, aí eu sei que cansa ver isso daí, né? Então eu vou gravar dois, um aqui, né, até a metade mais ou menos do texto, e aí um segundo vídeo depois, que aí eu vou estar subindo um outro momento aí para vocês, mas eu prometo subir ainda antes da próxima aula, para que vocês, né, possam ver o vídeo e a gente então daí discutir em sala, tá? E aí, de novo, se vocês leram o texto, viram o vídeo e ainda ficaram com alguma coisa aí muito confusa, alguma coisa assim, né? Anota, porque daí em sala de aula a gente tira as dúvidas, tá bom? Então acho que é tranquilo, né? Vamos lá. Então, para começar, né, então, o texto é esse aí, né? Psicanálise e Arte, a Cruz da Sublimação. E aí, como é que o autor lá começa o texto? Ele fala assim, né? O autor analisa alguns aspectos que unem a estética e a psicanálise por meio de textos do Freud e levanta questionamentos sobre se a arte seria apenas uma consequência do processo de sublimação, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente estava discutindo lá aquele texto sobre os conceitos de desejo e pulsão, eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, né? Sobre a ideia, uma ideia presente na psicanálise, principalmente, de que a arte seria efetivamente só o resultado de um processo de sublimação. Eu discordo, né? Foi até que eu falei para vocês que eu discordo um pouco desse ponto de vista, e esse autor também discorda, por isso eu trouxe esse texto, né? Obviamente. E aí ele discute isso, né? Então será que é isso? Será que a arte realmente é simplesmente o resultado de um processo de sublimação? Ou mais até, em algum momento ali do texto mais para frente, ele também vai falar só um processo de projeção de conteúdos neuróticos, né, do artista. E aí eu defendo essa tese, né? O autor aí também defende, a gente vai ver que é um pouco forçado. Não é que você não identifique isso em muitas obras de arte, você identifica, a gente identifica esses mecanismos aí em muitas obras, em muitos artistas, tudo mais tal, mas dizer que toda arte, toda expressão artística, ela é o resultado de uma sublimação ou de uma projeção, né, de conflitos neuróticos, é meio forçado, né? É meio pesado, vamos dizer assim. Então, aqui nesse texto, ele tenta discutir um pouco sobre essa questão. Será que é mesmo isso? Será que toda arte ela é consequência de um processo de sublimação? E aí ele coloca ali, né, que isso acontece, de certo modo, porque a gênese da psicanálise, vou botar aqui, né, a gênese da psicanálise, como terapia, determinou a sua interpretação de arte como sendo uma sublimação, ou seja, uma neurose sublimada, né? Eis aí a sua cruz, né? Aí até da onde vai vir a origem aí do título do texto, né? Eis aí a cruz da psicanálise, né? A cruz da psicanálise em relação à arte, não, ele vai dizer a cruz da psicanálise como um todo, né? Porque como a psicanálise ela nasce da clínica, e na clínica, né, na terapêutica, aí, a sublimação ela é um conceito central ali, ela é um conceito chave para você até fazer análise e tudo mais e tal, e de certo modo explica muita coisa, né, ali, do ponto de vista terapêutico. Mas o problema é que daí a sublimação meio que ela, e a psicanálise ela vem da clínica, né? E aí o conceito de sublimação ele acaba sendo utilizado para todo o resto. Então qualquer produção humana que efetivamente não seja direcionado aí a uma satisfação sexual da pulsão acaba sendo uma sublimação, né? E aí o que ele vai falar, isso é uma cruz, né? Aí assim, até ele está usando um pouco do
de uma citação que o Laplanche faz, que ele vai também falar ao longo do texto, né? Que isso é a cruz da psicanálise em todos os sentidos, né? No sentido de que é onde as coisas se cruzam, né? Onde os conceitos se cruzam, se atravessam, vamos dizer assim, porque foi por aqui, né, que o Freud começou a ter o racha com o Jung, né? E ao mesmo tempo é uma cruz porque é um fardo, né? Porque você, justificar que toda a produção humana no fundo é um fruto, a consequência de uma sublimação, né? De novo, é forçado, não só na arte, mas é meio forçado como um todo, né? Enfim, né? Então assim, eu sei que tem muita gente talvez possa estar vendo esse vídeo e possa estar mas claro que exagero, não sei o que, né? A gente sabe que desperta muitas paixões, né? Esse tema da sublimação e o tema da pulsão de morte na psicanálise desperta muitas controvérsias, muita paixão, né? Então, de novo, são hipóteses, são teorias, né? São versões, né? Então, assim, não estou aqui pegando a verdade dizendo é ou não é, mas eu estou só botando um ponto de vista, né? Um ponto de vista que vai dizer que talvez não seja tudo que a gente faça que efetivamente seja só o resultado do processo sublimatório, mas especificamente aí no caso da arte, né? Que é o que aí o autor vai estar colocando. Então, como a psicanálise ela tem essa sua origem na clínica, na terapêutica, isso aí acaba sendo uma cruz que ela carrega, né? Porque o olhar para todo o resto fora da clínica continua sendo um olhar meio clínico, né? Um olhar meio terapêutico. E aí, às vezes, você extrapola para outras realidades conceitos que fazem sentido muito fortemente dentro ali de um contexto terapêutico, mas fora talvez fique um pouco desenquadrado, né? Bom, mas mesmo sendo assim, né, ele vai falar lá, o autor vai dizer assim, mesmo tendo esse ponto como uma ideia central, é possível perceber uma certa variabilidade em Freud. Então, assim, olha, apesar do Freud falar isso, defender que a arte ela vai ser, né, um resultado de um processo sublimatório, mas na própria escrita do Freud, aí ele traz textos do Freud para mostrar isso, né? Na própria obra do Freud, a gente vai ver que tem aqui uma diversidade, uma variabilidade no entendimento sobre a arte, né? Ou pelo menos de como ela funcionaria, né? Assim, ele vai citar, então, um exemplo, né? Em O Interesse da Psicanálise do Ponto de Vista da Ciência Estética, temos, aí ele coloca lá uma citação do próprio Freud, né? Que é essa aqui, ele vai dizer: a arte é uma realidade convencionalmente aceita, na qual, graças à ilusão artística, os símbolos e os substitutos são capazes de provocar emoções reais, né? Então, é uma realidade convencionalmente aceita, onde os símbolos e os substitutos são capazes de provocar emoções reais, né? Então, você vê lá uma imagem de algo, né? Uma imagem representando algo, porque não é a coisa verdadeira, né? É uma representação, mas mesmo aquela representação, ela desperta na gente uma emoção real. É muito fácil de ver isso no teatro, por exemplo, no cinema, né? Você, quando vê lá uma cena de morte, por exemplo, num filme, alguma coisa assim, aquilo não é real, né? Você não está vendo alguém morrer, mas você desperta uma emoção em você do mesmo modo, né? Então ela é um substituto ali que é capaz de, mesmo não sendo real, ela desperta em você emoções reais, né? Assim, a arte constitui um meio caminho entre a realidade que frustra, né? Então ela é um meio ali entre a realidade que, basicamente, a realidade ela só gera frustração na gente, né? E os desejos, a frustração que frustra os desejos, e o mundo dos desejos realizados na imaginação, né? Uma região em que, por assim dizer, os esforços da onipotência do homem primitivo ainda se acham em pleno vigor. Então, o que ele está colocando aqui? Olha, que a arte, ela, na verdade, ela não é uma sublimação, né? A arte ela é aí uma realidade convencionalmente aceita, onde ela está ali no meio entre o que é a realidade e o que é a fantasia, poderia dizer. A fantasia não digo, mas que é aqui até poderia dizer a fantasia, né? O mundo dos desejos realizados à imaginação, um mundo onírico, né? Ou semelhante ao mundo onírico, né? Porque ela não é nem a realidade que frustra, mas ela desperta emoções reais, mas ela também não é uma coisa completamente imaginativa, onde que não tem relação nenhuma com a realidade, tanto que ela desperta emoções reais, né? Então ela é alguma coisa que está ali nesse meio termo, né? Aí que até coloca aqui o Freud, várias vezes ele faz essa referência aí, né? A esse sentimento de onipotência lá do homem primitivo, ele fala isso também lá, se não me engano, no Mostrar na Civilização, né? Onde ele vai dizer aqui, por assim dizer, os esforços da onipotência do homem primitivo se acham em pleno vigor. Então, como se fosse um resquício que a gente traz ainda de uma era muito atávica, lá do começo da humanidade, onde o homem primitivo ele achava que ele tinha o poder de mudar o mundo, mudar a natureza
via magia, né? Freud faz essa referência que o homem primitivo ele teria esse pensamento quase que psicótico, né? De achar que conseguiria controlar a natureza por meio de a magia, e mais ou menos a arte faria isso, né? Você teria mais ou menos essa sensação de que você consegue, sei lá, apaziguar talvez a realidade que é muito frustrante por meio ali da produção, da contemplação de alguma obra, né, por exemplo. Então ela estaria ali, a arte seria essa coisa que estaria, né, essa realidade convencionalmente aceita que estaria ali entre o real e o imaginário, né, vamos dizer assim. Então, essa visão se aproxima da concepção onírica de Freud, né, proposta em A Interpretação dos Sonhos, na qual a realização dos desejos se daria de modo inverso à realização durante o período de vigília, ou seja, os estímulos variariam de fontes internas, viriam, né, de fontes internas, ao invés de externas, onde o pensamento se transformaria em imagens, né? Aqui ele está colocando, olha, que essa definição aí que o Freud vai colocar nessa obra, o interesse da psicanálise pelo ponto de vista da ciência estética, ela está muito próxima do que é a realização dos desejos no sonho. Né? Então ela está muito próxima do que o Freud falou lá na interpretação dos sonhos. Né? Então, assim, se vocês lembrarem, não sei se vocês leram a interpretação dos sonhos, né? Mas lá na interpretação dos sonhos o Freud vai argumentar isso, né? Que a realização dos desejos ela se dá de modo inverso do que seria aí durante o período de vigília, porque como é que é o período de vigília? Você está acordado, então você tem uma excitação dos teus órgãos dos sentidos, né? A visão, por exemplo. Então você, sei lá, veria uma comida muito saborosa e você, né, não tá com fome, só o ato de você ver uma comida que você gosta muito, né, que você aprecia muito, aquilo despertaria em você um desejo, né, aquela pulsão, né, o estímulo ele faria com que a pulsão ela se manifestasse em você, essa pulsão ela ia te jogar para a ação, né, ou seja, você ir lá e pegar a comida e efetivamente comer. Isso acabaria com uma descarga motora, né? Então a realização do desejo, que é você ver a comida, né? E você quer comer aquela comida, ela acabaria efetivamente com uma descarga motora. Qual é a descarga motora? De você efetivamente ir lá e mastigar, né? Você ir lá e digerir a comida. Então isso que acontece com qualquer coisa, né? Do ponto de vista sexual também a mesma coisa, né? Do estado de vigília, durante o sono isso não acontece, porque durante o sono, primeiro que a excitação ela não é externa, ela não vem de fora, ela não vem dos órgãos dos sentidos, né? Ela não vem do cheiro, da visão, da audição, né? Do tato, né? De onde é que vem a excitação? Ela é interna. De onde é que ela vem? Dos pensamentos, né? E aí os pensamentos, ao invés de efetivamente acabar dando uma descarga motora, talvez até tenha uma descarga motora durante o sono, né? A gente se mexe, a gente faz alguma coisa assim, mas como a excitação é interna, os nossos pensamentos eles acabam se transformando em imagens e você realiza o desejo ali no sonho, né? Naquelas imagens. Então, é a mesma coisa do que a arte, porque na arte, quando você, sei lá, vê um filme, como eu estava falando, dando um exemplo ali de alguém morrendo, uma coisa assim e tal, você não faz ação, você não pratica ação, né? Você não está fazendo nada, não existe uma descarga da libido ali, vamos dizer assim, motora, né, no corpo. Né? O que acontece é que você vê aquelas imagens e o teu desejo se realiza por meio daquelas imagens. Né? Então, de novo, é muito parecido. Então, se é muito parecido, né, isso aqui não parece ser uma sublimação. Então, é isso que o autor está colocando, né, que mesmo na obra do Freud, né, a gente vê variabilidades aí, né, do entendimento do Freud sobre a arte. Né? E aí ele vai dar um outro exemplo, ele vai dizer aqui em Escritores Criativos e Devaneios, né, de 1908, a gente encontra uma outra ideia, né, que ele vai citar aqui também, que também é uma referência, uma citação direta lá do Freud. Aqui ele vai dizer: o escritor criativo, o escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de fantasia. Deixa eu até frisar isso aqui. O escritor ele cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério. Né? Isto é, do qual investe uma grande quantidade de emoção enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade. A criança faz isso, mas eu já explico isso daí, né? Não posso ignorar a relação entre a fantasia e os sonhos. Né? Nossos sonhos noturnos nada mais são do que as fantasias dessa espécie, como podemos demonstrar pela interpretação dos sonhos. Bom, então aqui de novo, né, não é um ato de uma sublimação. Né? Ele vai colocar aí o escritor criativo, ele é como uma criança que brinca. Uma criança que brinca, o que ela faz? Ela cria uma realidade paralela, ela cria uma realidade, né, diferente daquela realidade, mas mesmo sendo uma brincadeira, a criança leva aquela brincadeira muito a sério.
né? Então, quando ela está ali brincando de casinha, brincando com carrinho, brincando alguma coisa ali assim tal, aquela fantasia que ela cria ali, aquela coisa que ela está executando ali, ela leva como se aquilo fosse real, mesmo sabendo que não é, que é paralelo, né? Que a realidade mesmo é outra coisa, né? E aí vai dizer, o escritor ele faz a mesma coisa, né? Ele cria um mundo onde ele vai se realizar ali naquele mundo, né? Então isso aqui está muito próximo, não sei se vocês vão lembrar, daquela definição que eu coloquei lá naquele texto lá sobre o desejo e a pulsão, sobre o conceito de desejo e pulsão, quando eu falava lá de como é que eu entendia que era o processo criativo na arte, principalmente no caso do Picasso, né? É isso aqui, ó, o artista, né? Ele se depara com alguma coisa que excita ele se depara com uma excitação externa, pela visão, pelo tato, pelo cheiro, pelo que seja, né? E aí essa excitação mobiliza conteúdos internos, esses conteúdos internos colocam a pulsão ali, né, em movimento, o desejo, né, que são movidos pelo desejo, e aí o artista ele tenta realizar aquele desejo, mas como ele não pode, porque a realidade ela é frustrante, a realidade ela não favorece um local onde efetivamente ele possa fazer essa descarga. O que ele faz? Ele cria né, ele cria uma outra realidade. Como que ele cria uma outra realidade? Criando uma obra, no caso lá do Picasso, lá a pintura, né? Ou no caso do escultor, uma escultura, e por aí vai, né? Então seria basicamente isso aqui também, né? O artista ele cria um mundo onde ele vai, e que ele inclusive que não é real, mas que ele vai levar muito a sério como se fosse real. Estou aqui olhando o tempo porque já deu 16 minutos, né? E aí vai colocar, né, que essa ideia de associar a arte ao lúdico, né, ou seja, de brincar, ela foi aprofundada por Winnicott, a gente vai ver isso um pouquinho mais no próximo vídeo, tá, no segundo vídeo, que enfatiza que a origem do processo criativo encontra-se nessa satisfação obtida pela tentativa de ordenar o caos perceptivo da realidade e não no resultado do final da obra em si. Então o Winnicott vai colocar, né, que o prazer que o artista tem ao fazer a obra, ao criar essa outra realidade, criar uma obra, criar, né, uma realidade paralela, um mundo de fantasia, ele se dá muito mais aqui, ó, no prazer, né, na tentativa de ordenar o caos, né, aquela, não vou dizer aquele conflito, mas como é que eu vou dizer, aquela pulsão, né, aquele impulso criativo que ele está tendo ali dentro dele naquele momento, do que efetivamente com a própria obra finalizada em si. Então o prazer está mais no fazer a obra do que efetivamente na obra feita, né? Por isso o impulso para a arte estaria presente em todas as pessoas e não apenas num seleto grupo de pessoas especiais, né, que seriam os artistas. Então o que o Winnicott vai defender é que isso daí, na verdade, é um mecanismo, vamos dizer assim, que todos nós temos, numa tentativa de a gente ordenar, né, esse caos perceptivo que a gente tem dentro da gente. E sendo assim, todo mundo teria a capacidade de ser um artista, ou melhor, teria a capacidade, né, de realizar esse impulso, não apenas um grupo especial que seriam os artistas, né? E que a gente também observa que é verdade, né? Porque todo mundo tem essa, não vou dizer um dote artístico, sei lá, uma coisa assim, mas todo mundo tem esse impulso para efetivamente, se eu não vou dizer produzir arte, porque em algum momento aí da sua vida você, sei lá, foi reprimido, alguma coisa assim, você parou isso, mas todo mundo, principalmente durante a infância, né, ou durante a adolescência, você faz esse processo de tentar criar alguma coisa, né, não vou dizer talvez necessariamente artística, no sentido radical do termo aí, né, mas alguma coisa relacionada a algo que cause um prazer estético, vamos dizer assim. Todo mundo já fez ou faz isso, né? Então isso seria algo que, né, estaria presente em todo mundo e não só um seleto grupo especial de pessoas que teriam um dom aí, né, de efetivamente fazer esse processo criativo aí da arte, né? Essa seria a colocação do Winnicott, né? Então, nesse sentido, a arte estaria mais próxima de um pensamento não diferenciado, né, ou seja, do inconsciente, mas isso a gente também já sabia, né, a gente já tinha, o próprio Freud falar isso, né, que trabalha por meio de condensações e deslocamentos, ou seja, por imagens, do que de pensamentos diferenciados, que seria da consciência, que trabalha por meio da ordenação lógica, né, da realidade, né? Então, ele vai colocar lá no texto que quem usou e abusou disso são os artistas aí da arte moderna com seus elementos abstratos. Aí eu trouxe só, por exemplo, só para ilustrar mesmo, né? Eu trouxe aqui um quadro, aqui, uma pintura, né, do Pollock, né, que esse cinza número 14 do Jackson Pollock, que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma imagem muito mais próxima, né? Pelo menos eu vejo, né? Não sei se todo mundo vê isso, mas eu vejo isso, uma imagem muito mais próxima de uma manifestação inconsciente do que uma manifestação da consciência, né? É muito mais um caos que precisa ser ordenado, né? Que aí parece que o artista ele expulsa, ele coloca isso aí, né,
na tela, do que o resultado de um processo racional, lógico, de construção de uma imagem, né? A gente sabe que também tem isso. Se você pegar lá a arte renascentista, principalmente, ou até a própria arte grega, né, com toda aquela preocupação lá, com todos aqueles atributos da estética, você tem lá toda uma preocupação com a métrica, com a proporção, né? Sim, né? Aí você pode dizer, não, isso é muito mais racional, é muito mais consciente do que inconsciente. Mais ou menos, né? Porque até mesmo lá você vai encontrar elementos, né, que demonstram essa necessidade de uma ordenação de um caos, né? Claro que lá isso parece ser muito mais controlado, né, do que aqui, né? Mas aí é como o autor ali fala, né? Você vê isso muito mais claramente na arte moderna, né? E a arte moderna que o pessoal realmente não se reprimiu, vamos dizer assim, no sentido de fazer essa manifestação inconsciente. E você vê muito isso também nas artes surrealistas, né? Então, talvez em outros momentos da arte que você vê isso mais disfarçado, mas aqui na arte moderna ficou muito evidente, né? Então, enfim. Então, a imagem, né, então, é um ponto de tangência entre a psicanálise e a história da arte, e a sua natureza ambígua, né, de uma manifestação tanto irracional quanto racional, como eu estava falando antes ali, né, aproxima as artes plásticas do sonho, e foi aí que a psicanálise efetivamente estreou no campo das artes, né? Então, vamos dizer, olha, então tá aí o eixo de ligação entre a arte e a psicanálise, ela é esse aí, a imagem, né? Porque a imagem, ela, de novo, o inconsciente, ele, entre aspas, pensa por imagem, o inconsciente funciona por imagem, né? A gente vê basicamente isso no sonho. E a partir, então, dessa imagem, que ela é feita tanto no inconsciente quanto pelo artista, né, na sua obra de arte, é por aí que as duas começam a conversar, tanto a história da arte quanto a psicanálise, né? E até coloquei, né, isso não deixa de ser um pouco irônico, né? E não só eu, está lá no texto também, né? Porque a psicanálise se baseia mais na fala do que sobre a imagem, né? E até tinha falado isso para vocês, inclusive, lá acho que no vídeo anterior, quando a gente viu lá o texto dos desejos, sobre o conceito de desejo e pulsão, né? Que, poxa, a psicanálise é uma teoria que basicamente ela funciona, né? Ela se estrutura em cima da fala, né? Em cima da linguagem, né? E o Freud, entretanto, ele vai, aliás, o Freud inclusive vai inaugurar a psicanálise com imagem, né? Que a interpretação dos sonhos nada mais é do que isso, né? Você analisar imagens, né? Imagens onímicas, mas são imagens. Então é um pouco irônico, né? Que é uma teoria que é tão centrada na fala, mas ela tem, digamos assim, a sua origem mesmo lá, né? Nas imagens. Mas enfim, só ironia, né? E aí o autor coloca, né, que aí o Freud, então, com base nisso, né? Com base nessa busca por interpretar imagens, né? Freud inicia seus escritos sobre arte, estudando imagens renascentistas, principalmente aí no caso de Leonardo da Vinci e de Michelangelo, né? Sendo que essas análises aí tomaram, né, rumos distintos aí, né? Elas foram para lados diferentes, né? E aí, que lados foram esses? Então ele vai falar ali primeiro da análise que o Freud vai fazer sobre o Leonardo da Vinci, né? Tá até aqui, eu vou até falar. Então, assim, na análise do quadro da Santa Ana e a Madonna e o Menino, né? De Leonardo da Vinci, que também esse quadro ele tem um outro, você acha por outro nome. Isso aqui ele colocou isso no texto, mas o nome desse quadro, na verdade, é A Virgem, o Menino e Santa Ana, se eu não me engano, é o nome desse quadro. Não sei porque que ele colocou essa denominação em Santa Ana com a Madonna e o Menino, mas enfim, se vocês procurarem na internet aí, a imagem é essa daqui, tá? O quadro é esse daqui, mas se não me engano é A Virgem e o Menino com Santa Ana, uma coisa assim. Então, ali, de Leonardo da Vinci, Freud remete-se a eventos da vida do pintor para analisar a imagem expressa na obra, ou seja, ele tentou realizar uma análise do autor por meio da pintura, considerando-a como uma projeção de conteúdos reprimidos. Até tudo bem, né? Para Freud, a obra revelaria elementos da relação entre Leonardo e a sua mãe, bem como a sua suposta homossexualidade. Bom, o que é isso aqui? Não sei se vocês já leram o livro do Freud, acredito que não, que se não me engano é Leonardo da Vinci, Uma Lembrança da Infância, se não me engano esse é o nome do livro. Mas ali no texto ele também fala um pouquinho sobre isso. O que o Freud fez quando ele vai analisar esse quadro aqui, ó, né? Da Santa Ana com o Menino e a Madonna aí, né? Ele vai fazer uma análise, o Freud vai tentar fazer uma análise do Leonardo da Vinci. Ele vai como se fosse uma psicanálise, uma interpretação, né? uma terapia. Terapia não, porque
Leonardo não estava lá, né? Mas uma análise do pintor, não da obra. Tá? Ele tenta fazer isso, vou dizer quem era o Leonardo da Vinci, como é que o Leonardo da Vinci era, o que ele tinha e tal, e eu vou fazer isso analisando uma obra dele. A ideia é que nas nossas ações do mundo, vamos dizer assim, como no caso do artista aí na nossa criação artística, a gente projeta conteúdos internos nossos. E aí não está de todo errado, vamos dizer assim, não está de todo impossível, né, você fazer esse tipo de entendimento, que é possível você compreender uma pessoa a partir da produção que ele faz. Né? É isso que a gente faz, por exemplo, lá nos testes psicológicos, como o palográfico, que vocês vão ver mais à frente, ou nos testes projetivos que a gente pede para a pessoa desenhar, né, lá no HTP, né? São testes que vocês vão estudar mais à frente, né? Então, o que é aquilo ali? A pessoa projeta elementos dela numa folha e você analisa aqueles desenhos, interpreta e diz quais são os traços de personalidade que a pessoa tem. A gente faz isso, a psicologia faz isso, né? Então, foi o que o Freud tentou fazer aqui também. Só que deu um problema, né? Qual foi o problema? O que aconteceu na análise desse quadro, né, é que o Freud teve duas questões aí. A primeira questão é que ele bom, eu vou falar aqui, vocês já leram o texto, então não tem problema. Ele vai interpretar, né, que esse quadro aqui seria uma projeção inconsciente, né, do Leonardo da Vinci, com relação a um sonho que ele teve na infância, que o Leonardo teve na infância, né? E aí o Freud leu uma história, uma biografia lá do Leonardo da Vinci, e na tradução que ele leu tinha um errinho de tradução. Então qual foi o sonho que o Leonardo teve, né? Que ele narrou que ele teve? Ele teve, agora eu não vou lembrar da história, tá? Porque faz tempo que eu li o livro, mas assim, ele teve um sonho de que ele estava dormindo, uma coisa assim e tal, e um abutre haveria pousado na janela. E quando ele pousou na janela, o abutre teria colocado o rabo dele dentro da boca do Leonardo e teria fustigado a boca do Leonardo com o rabo, né? Era mais ou menos isso. E depois voou, uma coisa assim e tal. Então o Leonardo, ele narra isso, que ele teve esse sonho, né? E aí o Freud, também o Freud foi induzido ao erro, não sei se foi induzido ao erro ou não, pelo Oscar Pfister, né? Que foi lá no Louvre, onde essa pintura está guardada lá, exposta, né? E o Oscar, ele disse que ele viu um abutre aqui, ó, nesse manto azul aqui, ó, né, da Virgem, que aqui seria a Virgem Maria, né? Acredito que a Virgem Maria, que seria Santa Ana, e nesse manto azul aqui, né, do vestido da Virgem, teria um abutre ali desenhado. Se vocês olharem, né, e tentarem ver, vocês vão ver que eu pelo menos não vejo abutre nenhum. Muitas pessoas, inclusive, já ironizaram isso, já zoaram isso, e você olha, e não tem abutre nenhum. E aqui seria, por exemplo, assim, aqui estaria um menino, né, a boca então, digamos assim, seria talvez a cauda do abutre, estaria vindo aqui na direção da boca, né? Mas o que se diz é que o Oscar Pfister ele viu isso no quadro. Então, assim, ou seja, aqui na imagem você não vê, né? Mas se você for lá e olhar o quadro mesmo e ver lá as nuances da textura da pintura, você consegue enxergar ali um abutre, que esse abutre teria saído inconscientemente, teria sido feito inconscientemente pelo Leonardo, né? De novo, pode ser verdade? Pode, né? Pode. Eu já tive oportunidades de ver quadros, né, na internet, ver uma figura assim, quando você vai lá e vê o quadro mesmo, você vê que realmente é diferente, não é a mesma coisa, né? Você vê o quadro de verdade ali, texturas, ranhuras na tela. Na minha tese eu não acabei não usando, mas lá no quadro nos quadros do Picasso, quando eu vi, né, alguns dos quadros, eu fui lá na Espanha, lá, né, e vi lá amostras lá no Museu do Picasso lá, tinha coisas assim, tipo assim, que você via que o pintor, o artista, né, ele fez uma coisa e aí depois ele pintou uma coisa por cima, você via, na tela você via, né? Se você pegar a imagem na internet, provavelmente você não vai ver, né? Então é curioso, é óbvio que quando você olha a imagem real lá no museu mesmo, você vê detalhes que fogem quando você vê uma imagem, por exemplo, digitalizada ou uma fotografia, né? Então pode ser que lá, se a gente for lá no Louvre e olhar, a gente vai ver um abutre? Pode ser que veja, né? Mas enfim. E aí o Freud ele faz toda uma interpretação em cima desse sonho, né? Em cima desse quadro, né?
fazendo referência que o abutre, no Egito Antigo, ele teria uma referência com a deusa Mut, se não me engano, que ela teria a forma de abutre, se manifestaria como abutre, uma coisa assim. E no Egito Antigo se acreditava que os abutres eram só fêmeas, não havia abutres machos. E os abutres fêmeas então seriam fecundados pelo vento, enfim. E faz toda uma interpretação onde que no final você faz ele chega à conclusão, né, de que haveria aqui a questão da, né, como eu falo aqui, né, não vou dizer um conflito, alguma coisa relacionada com a mãe do Leonardo, e que aquele ato do abutre fustigar a boca lá do Leonardo seria um desejo do Leonardo, enquanto criança ou adulto, sei lá, lembrando do sonho, de fazer um ato de sexo oral, de felação, né? E aí, por isso, demonstraria aí a suposta homossexualidade aí do Leonardo da Vinci. Então, essa foi a interpretação do Freud. Então, o Freud fez uma interpretação do Leonardo sobre a imagem, né, o quadro, só que o problema é que houve um erro de tradução, né, e o erro de tradução é que o Leonardo da Vinci ele não sonhou com o abutre, ele sonhou com outro pássaro chamado milharfe, né, e desculpa, até peço desculpa para vocês que eu deveria ter procurado antes para ver o que é um milharfe, porque eu não sei que pássaro é esse, talvez seja um corvo, alguma coisa assim, né, mas lá no texto e em outros livros que eu já li também contando dessa história, eles fazem referência ao pássaro milharfe, né? E aí, sendo um milharfe, toda a análise que o Freud fez associando o abutre com a mãe, com o abutre fêmea, não faz sentido, porque não é um abutre, né? Aí não faria como fazer uma referência à deusa Mut lá no Egito, porque não era um abutre, era um corvo, né? Era um milharfe, era um outro pássaro. Então, quando veio à tona, né, que a tradução estava errada, e aí, obviamente, se a tradução estava errada, toda a análise do Freud estava errada, isso pegou muito mal, entendeu? Ficou muito chato. O pessoal olhou, Freud, você tirou da cabeça isso daí, né? Porque não faz sentido a interpretação que você fez. Tá? E o Freud não deu o braço a torcer, entendeu? Ele meio que matou no peito ali, não, é isso aqui mesmo, é isso aqui, deu, então ficou ruim, né, pro Freud. Então, ficou tão ruim, até ali no texto, o autor aí fala, né, que o Freud até deu uma parada com esse negócio de interpretar a obra de arte, né, porque pegou, né? E aí o Freud deu uma suspendida nisso. Quando é que ele vai continuar? Ele vai continuar depois quando ele vai fazer uma interpretação do Moisés de Michelangelo, mas aí ele não vai interpretar o artista, que foi como ele fez no caso lá do Leonardo. Ele vai interpretar a obra, é diferente, entendeu? Aí o Freud veio para se resguardar, então eu não vou falar a vida do artista, sei lá o que aconteceu, eu vou olhar para a obra e vou interpretar o que a obra está mostrando, né? E aí deu melhor, né? No caso do Moisés, eu gosto muito da interpretação que o Freud fez do Moisés, e eu acho que tem muita coisa a ver aqui. Vocês vão ver que a gente vai, depois quando a gente for ler o livro lá, o Moisés de Michelangelo do Freud, vocês vão entender, e a interpretação do Freud eu vou até... eu dou minha opinião lá quando for falar desse livro aí. Já deu meia hora, a gente tem que correr aqui. Bom, vamos lá. Então, devido às críticas que surgiram, né, da análise do quadro do Leonardo, na próxima obra que irá analisar, né, no caso aí o Moisés de Michelangelo, Freud evita realizar uma análise do autor e se concentra em realizar uma análise da obra, como eu tinha falado, né, que será considerada uma sublimação dos desejos do artista. Dá para considerar isso? Dá, eu acho. Eu acho, né? Você vai lá ler a análise que o Freud fala, tem bastante sentido. Quando você conhece um pouquinho aí da vida do Michelangelo, da relação dele com o Papa, lá na época que ele fez essa escultura, dá para entender exatamente. A interpretação do Freud eu acho muito boa mesmo. Vocês vão ver quando a gente for ver a obra lá, né? Aí também, mas peraí, você não tinha falado lá no começo do vídeo aí que, né, a obra, então a arte não seria sublimação? Não, gente, eu falei que, olha, você consegue encontrar sim obras de arte onde você olha e vê assim, puxa, realmente isso aqui é uma sublimação, né? Você consegue ver obras de arte onde você olha mais assim, puxa, isso aqui é uma projeção. Você pega lá os quadros da Frida Kahlo, lá, você vê direitinho projeção lá, né? Nas obras dela, tal. Então, o questionamento aqui é dizer que toda arte é fruto de sublimação, de algum modo ou outro é fruto de sublimação, entendeu? É isso que fica meio pesado, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, esse aqui é um caso onde dá para ver direitinho mesmo lá que o Michelangelo realmente sublimou muito a raiva dele ali, né, na execução dessa obra. E vocês vão entender melhor quando a gente for analisar a obra, tá? Mas então esse aqui seria então
o Moisés Michelangelo, o Freud vai interpretar isso, que seria a sublimação dos desejos do artista ali, né? Que desejos vocês vão descobrir quando a gente for lá ler o livro lá do Moisés Michelangelo, tá? Então, após o sucesso das análises do Freud, e aí realmente essa análise ficou muito boa e realmente aí deu um up, né? Ela deu um gás aí, o pessoal tem vontade de interpretar a obra de arte, né? Aí virou moda, né? Aí virou modinha, né? Muitos dos seus discípulos começaram a psicanalizar obras de arte, que botou entre aspas, né? O que deu um grande impulso, agora uma grande impulsão, isso é ato falho, estou fazendo uns atos falhos nessa disciplina de arte, né? Uma grande impulsão para a aplicação da psicanálise no campo, para a aplicação da psicanálise nesse campo, né? Com destaques aí para Charles Baldwin, ou Baldwin, não sei, não conheço, não sei a pronúncia do nome dele, tá? Aluno de Freud e Jung, que em 1929 publicou o primeiro livro específico da área, né, chamado aí A Psicanálise da Arte, né? Porém, teve problemas, né, isso daí. Porém, né, para todas as obras que foram publicadas envolvendo a psicanálise e a arte, serve a crítica aqui do Paul Ricoeur, não sei qual é a pronúncia, tá? Ele vai criticar ali, dizendo assim, olha, tudo bem, o pessoal começou a fazer um monte de psicanálise de obra de arte, todo mundo começou a analisar quadro, analisar escultura, legal, legal. Só que tem um probleminha nisso. Qual é o probleminha? Vai colocar ali, Freud explica muito bem a unidade funcional do sonho e da criação, mas lhe escapa a diferença qualitativa, a diferença de fim que dialetiza a pulsão. E esta é a razão de não haver resolvido o problema da sublimação, né? Assim, a obra de arte não seria mais do que uma simples projeção de conflitos do artista. Porra, toda arte ela é o resultado de um cara conflituoso, né? Mais uma tentativa de... não seria mais uma simples projeção de conflitos do artista, mas uma tentativa de resolvê-los simbolicamente numa atividade prospectiva a qual as pessoas, no caso o público, possam identificar-se. Então, qual é o problema das análises que foram feitas? As análises todas que saíram, e que a gente vê bastante por aí, análises, né, psicanalíticas de obras de arte e tal, é que no final das contas, quase todas elas basicamente falam isso daqui, ó, que é ou é uma projeção de um conflito do artista, ou é uma tentativa do artista de resolver o seu conflito. Então, em última análise, está querendo dizer que todo artista é um neurótico problemático que está tentando se resolver ali fazendo arte. Entendeu por que isso acaba sendo forçado? Isso é verdade em muitos casos. Foi aquele que foi o caso da Frida Kahlo lá, é muito claro, você vê direitinho, né, as projeções lá da Frida. No caso do Picasso, algumas coisinhas aqui a gente vê também, né, mas assim, não é tanto o caso aqui. Mas é isso, então, em última instância, você está querendo dizer que todo artista ele é um neurótico que tenta resolver os seus conflitos internos ali, projetando coisas da sua obra e tentando consertar ali na obra. Tem isso na arte? Tem. Você vê isso em muitos artistas? Sim, você vê isso em muitos artistas. Mas agora o problema é dizer toda a arte, então, ela é um fruto de uma neurose não resolvida. É ruim, né? É forçado, você... como é que eu vou dizer assim? Você joga muita coisa, você entra muita coisa dentro de um conceito só. Não dá para você dizer que toda arte ela é, no fundo, isso daqui, né? Então, ficou pesado, ficou forçado, né? Principalmente para o pessoal que trabalha mesmo com arte, né? E aí eu vou colocar aqui, né? Estou olhando para o relógio aqui, esse aqui é o último slide, já vou parar, tá? E aí a gente continua no próximo vídeo. Essa perspectiva não foi bem recebida, né, pelos círculos fora da psicanálise, claro, né, os psicanalistas ali dentro todo mundo entendia, como, não, isso mesmo, tá, mas fora do círculo psicanalítico isso não foi bem visto, né, principalmente ali, né, pelo pessoal, os historiadores da arte, que viam isso como um reducionismo da arte, né, então, né, tudo seria então uma tentativa de resolver um conflito neurótico advindo de uma frustração sexual inconsciente, né, então é isso que eu estava falando, pô, toda a arte é isso, né? Sim, a gente vê isso em muitas obras de arte, sim, quando você começa a estudar a vida dos artistas, você vê que muitos artistas são problemáticos mesmo, né? Talvez a grande maioria, agora escorrendo um pouquinho de veneno aqui, né? A gente vê muito que no mundo artístico, o artista geralmente ele é um cara que ele não está muito bem inserido na sociedade, vamos dizer, né? Claro, não é todos eles, mas você vê isso, existe um certo... meio que o artista nega aquela realidade da vida onde ele vive, por isso que ele acaba até se afastando um pouco da sociedade, criticando ela muitas vezes com a sua própria obra, né? Então você vê muito nisso, né? Artistas com conflitos neuróticos, né? Pô, todo artista é um cara problemático? Não, né? É difícil, é ruim fazer esse tipo
de argumentação. Para o núcleo do psicanalista, isso é até visto com uma certa tranquilidade, porque para a psicanálise todo mundo é neurótico, né? Ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. Então, ser neurótico é até bom, né? Vamos dizer assim. Né? Então, existe aí digamos assim, foi aquilo que eu falei, né? Lá no começo do vídeo, né? O olhar muito da clínica terapêutica que a psicanálise lança sobre todo o resto, fora da clínica, faz muito sentido para quem é psicanalista, para quem é terapeuta e tal. Que você olha para o mundo e fala, todo mundo, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo é meio neurótico mesmo, então é óbvio que o artista também é, né? Mas não, né? Fica complicado, porque, de novo, você dizer então que toda produção artística ela é, no fundo, resultado de um conflito, né? De um problema, não vou dizer um problema psíquico, né? Mas de um conflito psíquico. Não, forçou, né? Tá forçado. E aí isso pegou muito mal, né? O pessoal, principalmente aí que estuda, né? Que trabalha com história da arte, não gostou, né? E aí, como o próprio autor lá fala, mesmo no ciclo interno da psicanálise, né? Como está aqui, essa visão sofria críticas, né? Como a questão da sexualização da pulsão, que não era aceita por Jung, né? O Jung falava que a pulsão não era puramente sexual. A sexualidade era uma das dimensões da pulsão, né? Não era a única dimensão final da pulsão, né? Que entendia a sublimação como, aí, entre aspas, né, a citação do Jung, né, uma piedosa imagem ideal inventada para sossegar inoportunos questionadores. Né? Então o Jung tinha essa crítica da ideia de que toda pulsão era, em última análise, uma pulsão sexual. Né? Ele dizia que não, que a sexualidade era uma das dimensões que existem dentro da pulsão. Né? E ele falava, olha, então como é que você explica, então, a produção intelectual, a produção artística, o esporte, tudo mais e tal. E aí depois, isso é sublimação. Aí o Jung fala, não, essa é uma piedosa imagem ideal, né, inventada para acalmar as pessoas que questionam, os chatos que ficam questionando. Então, como você não tem como dar uma resposta de por que a pessoa abre mão de ficar, né, tentando satisfazer suas pulsões sexuais para fazer uma criação intelectual, por exemplo, aí você fala, não, a pessoa sublimou, ela desviou a pulsão e, em vez de ter a finalidade que seria a original, que seria a sexualidade, ele desvia aí para a intelectualidade, por exemplo. E aí o Jung vai dizer, pô, é forçado, né? Mas assim, já que é um jeitinho de responder esse pessoal que é chato, que fica questionando. Então veja que mesmo dentro do movimento psicanalítico, essa ideia de que tudo é o resultado de uma sublimação, ela sofria questionamentos. Caso clássico aí é do Jung, né? E aí o autor vai colocar, né, que o Jung vai discordar da interpretação freudiana de arte e vai propor um modelo mais abrangente, mais próximo do simbolismo tradicional, o simbolismo mítico, né? Só que aí isso a gente vai ver a partir do próximo vídeo, tá? Então já deu até o horário, já deu 42 minutos, já deu muito tempo, achei que ia ser um videozinho de 20 minutos, mas de novo, né? Enfim, 42. Então aí no próximo vídeo a gente vai continuar a partir daqui, e aí eu vou falar um pouquinho aí sobre então como é que o Jung vai entender a arte, né? Principalmente aí fazendo uma alusão aí com esses simbolismos míticos, tá bom? Então, de novo, né? Anotem as dúvidas, os questionamentos, releiam o texto, talvez agora, depois dessa minha fala aqui, fique mais fácil para vocês, talvez, voltarem lá no texto e dar uma lidinha, né? Então, anota as dúvidas, qualquer coisa, a gente se encontra na sala de aula ou no próximo vídeo, né? E aí a gente esclarece qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Então, é isso aí. Bons estudos, um abraço para todo mundo, até mais e tchau!